O programa Reencontro tem uma história, eu quase ia dizer milenar, mas não posso dizer, né? Estamos indo durante muitos anos e vamos falar ainda dentro dessa entrevista mais detalhes sobre o início e tudo mais. Mas imaginem só, eu costumo abrir o programa, quando eu faço a entrevista, o privilégio é meu. E hoje eu tenho o privilégio de ter ao meu lado um outro entrevistador, o pastor Flávio Lima. Bom dia, professor Flávio. Bom dia, dona Ela. É interessante esse nosso encontro, não é mesmo? É verdade. Veja bem, a senhora falou em milenar, mas olha, o pastor Fanini sempre dizia assim, o programa nasceu no coração de Deus, Reencontro. Então é milenar, se nasceu no coração de Deus, não deixa de ser milenar, né? Está explicado, pronto. E é muito bom nós estarmos aqui juntos, dona Ela, porque nós vamos dar umas pinceladas hoje, então, sobre o nosso reencontro. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa nos corredores aqui da emissora, e ele disse, poxa, em 1988 eu fui no programa Reencontro, mas era numa outra emissora. Eu disse, não, ele estava aqui, mas naquela época você foi na TV Rio, que hoje é TV Record. Era gravado lá, né? Era gravado lá também, e aqui também. E aqui também. E lá, mas eu fui numa segunda-feira exatamente, porque nós tínhamos programa de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã. Nós tínhamos 2 horas diárias de programa. Como é bom recordar isso, né, dona É Ela? verdade. Olha, aquele foi um tempo muito bom. Foi muito bom mesmo. Esse livro que eu estou terminando, dona Ela, de escrever, eu creio que vai tirar da mente de muitas pessoas, né, as recordações dos velhos tempos da televisão brasileira, né, e do rádio também, e os programas que eram queridos do povo evangélico. E o Reencontro e Rumo ao Infinito, se lembra também? Então, Pois esse era diário, né? Era diário. Na rádio. Eram programas que a gente esperava com alegria entrar no ar, para poder saber das novidades, saber o que ia acontecer, onde vai ter uma cruzada do pastor Fanini. Então, o Reencontro, ele faz parte da cultura brasileira hoje. Eu creio que esse livro meu, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio e TV, uma história que começa em 1936, eu não era nem nascido, quando começa a história... Eu não posso ser a mesma coisa não, né? Agora você me pegou. Pois é. Quando começa a história verdadeira do rádio brasileiro, quer dizer, do rádio evangelismo brasileiro. E o pastor Fanini, ele pontificou ao longo de mais de 40 anos nos meios de comunicação. Ele tinha uma visão extraordinária, né, Flávio? É verdade. A mente dele trabalhava, ele era muito criativo, muito ativo, a mente muito aberta, tudo que ele via, ele gostava de realizar também, né? É verdade. E ficava... A dinâmica do pastor Fanini, eu fiquei com ele bastante tempo e depois fomos trabalhar juntos, né? Diariamente, eu acho que eu estava mais tempo com ele do que a senhora. Falando, conversando, né? Porque ele ia para casa, conversava um pouco e ia dormir também, né? Mas a gente ficava o dia todo e às vezes até tarde da noite em algumas reuniões, alguns encontros que aconteciam. E eu sentia que ele queria sempre fazer mais. Mas Deus só dá uma vida para a gente, né? Pois é. Não dá duas. O gato tem 7 vidas, mas nós só temos uma, né? É verdade. Mas eu tenho certeza absoluta que isso que nós estamos aqui fazendo hoje, nesse programa, é uma herança que Deus concedeu ao pastor Fanini e que vai perdurar, mesmo que nós passemos, vai prosseguir. Alguém vai sentar nesse lugar aqui, no seu lugar, para continuar essa obra maravilhosa do Reencontro. Você sabe que eu fico emocionada cada vez que eu entro nessa TV Brasil aqui, eu me lembro da TV educativa, né? Que era assim. Pois é, eu falava para essa pessoa... Tantos anos, e Deus me deu os privilégios de estar hoje ainda, com toda essa minha idade, né? Pois é. Aqui, colaborando, contribuindo um pouquinho, né? Eu falava para essa pessoa agora há pouco sobre o Reencontro e dizia, olha, 48 anos é a idade do Reencontro hoje. Muita gente não sabe disso, que é o programa de TV evangélico, ou religioso, mais antigo da TV brasileira. O primeiro, né? Começou aqui? Não começou aqui. Ele começou em 1967, mas aqui começou em 1974, quando o Gilson Amado quis colocar uma TV educativa. E colega do pastor Fanini,
não é? No Conselho de Educação. Exatamente. O pastor Fanini contava isso, e eu estive algumas vezes com o Gilson Amado, junto com o pastor Fanini, e ele dizia assim: Fanini, essa emissora está no ar porque você foi o primeiro a dar o pontapé para conseguir os equipamentos para essa emissora entrar no ar. Muita gente não sabe dessa história. A própria EBC hoje, o conselho da EBC, ficou sabendo porque eu estive em Brasília e gravei uma matéria para eles, para coloca isso no arquivo de vocês, porque essa história vocês não sabiam e precisam saber. Coloca aí o Nelson Breves e disse: não, nós vamos colocar isso no nosso arquivo porque é algo importante. Essa emissora começou por causa de uma visão de um homem como Fanini que queria ajudar todo mundo. Foram à Alemanha e conseguiram os equipamentos para essa emissora. E hoje, com toda a tecnologia, né? Por exemplo, a entrevista que eu fiz com meu filho Roberto, ele vê lá nos Estados Unidos através do YouTube. É a tecnologia, maravilha isso. Hoje é YouTube, internet, quer dizer, não tem mais hoje interligou todo né? mundo. Não tem então, fronteiras. o reencontro vai assim também. Eu tenho tido o privilégio de estar em várias igrejas, pastor Flávio, e sempre que eu vou, eu não sei, eu carrego o nome Fanini, né? Então, pois é, eu me lembro do pastor Fanini. O pastor Fanini me batizou. Ele realizou o meu casamento. Mas foi tão bom, eu fui na cruzada tal, eu fui conselheiro, eu cantei no coro na grande cruzada, no Maracanã. Quantas vezes eu tenho tanto prazer em ouvir isso e dou glórias a Deus, né? Porque, quer dizer, o pastor Fanini, com todo o respeito, toda a saudade, ainda depois de morto, ainda fala. Não tem Porque através dos CDs também, dos livros, né? Não é? A Bíblia é verdadeira, né? A palavra de Deus é verdadeira. Claro. E quando diz lá na Galeria dos Heróis da Fé, diz isso, que muitos depois de mortos vão falar, vão continuar falando. Esse é o caso do pastor Fanini, é o caso do Billy Graham, que ainda não morreu, mas vai ficar aí na história, né? Falando para todo mundo. E outros importantes aí que souberam utilizar a palavra de Deus, e homens de bem, homens de caráter, que puderam construir a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Um dia alguém falando para mim qual foi a maior reunião evangélica que já houve no mundo. Olha, eu me lembro de uma que o pastor Fanini pregou, tem até a foto disso, lá na Índia, e tinha mais de... Tem milhões, né? Tinha milhões, 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. A pessoa, mas não acredito, poxa, é só você pensar um pouquinho na Índia. A Índia tem muita gente. No noroeste da Índia. Não é? Então, muita gente não sabe, parece que foi em Da Nang, sei lá, uma cidade lá. Isso eu vou colocar no meu livro. Né? Então, são coisas, já está no meu livro, então são coisas interessantes que precisa ser registrado, precisa ser realmente... conservado, dito. E quando a pessoa quiser, quem gosta de história, né, vai lá. Tem um cômico aí que diz que quem não tem dinheiro conta história. Deve ser o meu caso. Eu não tenho dinheiro, eu conto história, e são histórias verdadeiras, não são histórias com E, não. Claro. É com H. Então, dona Helga, nós aqui do Reencontro estamos muito felizes com a audiência, com aqueles que escrevem para nós, com os irmãos onde a gente se encontra, nas igrejas, vêm falar conosco e prosseguem assistindo o Reencontro aqui na TV Brasil, que é uma emissora que continua aberta para as programações religiosas, como da Igreja Católica, e o nosso também, e outros programas que foram colocados no ar aqui também, que são programas interessantes, importantes, às quartas e quintas-feiras, que têm levado, né, a cultura religiosa brasileira aos lares dos brasileiros. O Estado é laico, mas o povo não é laico. Cada um de nós tem até aqueles que não creem em Deus. Então, o Estado pode ser laico, mas o povo não é. E nós precisamos, nós queremos ver esses programas no ar, como é o caso do Reencontro. E o povo brasileiro é sedento da palavra de Deus. Não tenha dúvida. É sedento e aberto. Mas isso eu acho que é uma série de entrevistas que vamos ter nesses encontros assim. De vez em quando nós podemos falar alguma coisa. Eu gostaria também de trazer alguns encontros especiais que eu tive com certas pessoas. Mas fica para a próxima então, né, pastor Flávio? Eu sou também sempre com o seu Facebook, aí faço ideia como é que deve estar rolando, né? Ou não. Não sei se a irmã sabe, nós temos uma página no Facebook, criado por um outro colega nosso, amigo nosso, chamado Tributo ao Pastor Nilson do Amaral Fanini. Não sabia. Que são fotos, mensagens, temas do pastor Fanini, historinhas que o pastor Fanini contava nos sermões, até isso. E isso é muito bom. É só a gente entrar lá, Tributo ao Pastor Nilson do Amaral Fanini no Facebook. Se você tem um Facebook, você que está nessa manhã, entra lá, pede para ser adicionado, você vai encontrar lá coisas interessantíssimas sobre o pastor Nilson do Amaral Fanini. E todos guardam aquela memória dele, né? Não tenha dúvida. Aquela figura,
aquela mensagem, aquele amor, aquele amor a Deus que ele passava, né, para as pessoas. Exato. Mas... O Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Mas o pastor Faninho criava muitas coisas. E até hoje muita gente copia o pastor Faninho, por exemplo. Uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Era, né? É ele que criou, não adianta. Ele botou isso e um monte de gente diz, essa frase de quem é? É do pastor Nilson Amaral Faninho, ele que criou isso. Pois não. Que bom, né? O senhor quer encerrar? Não, podemos encerrar junto, dizer aos telespectadores que o programa não acabou, não é? Isso. E vem mais aí. Vem mais aí. Fique isso aí. Muito obrigada. Obrigado, pastor Flávio. Deus abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso momento Mães Unidas em Oração. E hoje, nosso livreto no nosso idioma, em português. E português do Brasil. É um privilégio para nós também termos, dentre os 55 idiomas, a língua portuguesa. Isso é alegria para nós. E a Gessi Miranda Costa, ali da cidade de Niquelândia, em Goiás, também está na Rede Mundial de Oração, seus filhos, e a Universidade Federal de Goiás e o Colégio Adventista ali de Planaltina, também na Rede Mundial de Oração. São milhares de escolas. As mães têm enviado o nome delas para que nós oremos por essas escolas. Nós estamos vendo, assim, uma rede de oração pelas escolas do Brasil, porque é ali que tudo acontece. E a base do Ministério de Moms in Prayer são as escolas. E nós trabalhamos sempre os 4 passos para a oração, que sempre falamos aqui, que é a adoração, confissão, ação de graças e, por último, a intercessão. E é aqui que nós vamos e damos os treinamentos para que as mães conheçam como fazer as orações. Como nós temos falado, os grupos são pequenos, porque as mães têm que falar. Então, os grupos, não vamos dizer que você tem na sua casa 7, 8 mães. Você vai fazer 3 grupos, um grupo de 2, outro de 3, nunca maior que isso, porque a mãe tem que dizer, ela tem que colocar seus pedidos, ela tem que falar o que Deus fez na vida do filho dela e também interceder. Então, cada uma vai orando pelo filho do outro nos 4 passos. Também tem a oração de concordância, onde as mães concordam por tudo que está sendo dito, tudo na Bíblia. E ali nós trabalhamos os atributos de Deus, ou o nome de Deus, ou o caráter de Deus, um de cada vez, um em cada reunião. É lindo o ministério. Então, quando nós mostramos esses livros aqui, em todos esses países, todas as mães, todas as líderes, todas as coordenadoras também fazem a mesma coisa. É muito lindo. Se você quiser participar conosco, entre em contato, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Doutor Silva Neto, uma alegria muito grande recebê-lo no programa Reencontro. Eu sei que o senhor já esteve aqui por outras vezes, mas no bloco Justiça e Educação é a primeira vez. Então está sendo votado também no Congresso Nacional a lei a emenda da redução da maioridade penal. O que o senhor teria a dizer a respeito desse tema na sua abrangência? É verdade. Eu já anunciei nos tribunais todos, TRF, Tribunal de Justiça, STJ, Supremo Tribunal Federal. Creio que não seja surpresa para o senhor, mas quero aqui congratular todos os telespectadores desse programa tão visto e ouvido pelo Brasil, de que nós, desde janeiro de 2014, estamos morando nos Estados Unidos. Então, eu permaneço no Brasil 15 dias e 15 dias lá. Minha família já está lá desde janeiro de 2014. E em janeiro de 2014, quando estávamos chegando, minha filha, com 11 anos de idade, num shopping, meio-dia, houve um reboliço e eu não estava percebendo o que era, minha mulher sem falar inglês e minha filha também não. E de repente me aproximei e eles estavam chamando a polícia para verificar por que razão a minha filha, com 11 anos de idade, no horário escolar, estava dentro de um shopping com a mãe. E tive que explicar que nós éramos, naquele momento, ainda turistas. E a coisa acalmou. Ou seja, uma criança fora da escola, em horário escolar, de 7 da manhã às 5 da tarde, é caso de polícia. Há algum problema com os pais, há algum problema familiar, alguma coisa está em desacordo com a cultura daquele país que nos ensina em relação a isto. E aí, voltando para o nosso país, creio que a solução é esta: escola integral, como já foi inclusive projetado anos atrás.
em que a criança chega na escola às 7 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde, ela tem a alimentação da manhã, ela tem o almoço, já sai com o lanche da tarde preparada para, se não tiver o jantar em casa, não passar fome, ela tem psicólogo, ela faz esportes, ela tem todo um dia para se projetar nesta criança a possibilidade de um país melhor, cujas oportunidades serão também melhor distribuídas a riqueza do produto interno bruto do país. Então, quando nós vemos aqui no país algo como aconteceu recentemente, de uma vez só, fecharam-se 2 universidades, a Universidade, com C, e a Gama Filho, uma faculdade, uma universidade centenária, uma história familiar linda, nós temos que ficar preocupados. Porque ao mesmo tempo em que se está se fechando a universidade no Brasil, está se abrindo presídios como se fosse uma grande empresa em que vai se nomear muitos funcionários e dali vão se depender muitas famílias. É preocupante isto. Eu conheço a história dos presídios do Rio de Janeiro e me lembro da fabricação do primeiro, que é o Bangu 1. Hoje eu já me perdi em quantos Bangus existem. Parece que mais de 12 só no complexo penitenciário de Bangu, porque há também presídio lá do outro lado da Bahia, da nossa querida cidade de Niterói. Lá tem presídios. E São Gonçalo também. São Gonçalo já tem presídio, Magé já tem presídio, já estão se criando os presídios federais, que são terríveis. O presídio federal é uma prisão dentro da prisão, ou seja, estão querendo realmente prender aquilo que é até a própria consciência da pessoa, porque já não há mais o que se fazer em matéria de prisão, porque este, creio, não é o caminho para a solução deste problema. Então, onde é que está a solução? A solução, ela tem que vir através de uma educação sólida, intensa, uma educação para resolver mesmo o problema da educação do país e da violência. Uma coisa anda em conjunto com a outra. Quanto mais educação, menos violência. Quanto menos educação, mais vai se arraigar a violência. É uma coisa tremenda isto. Nós temos o caso aqui recente do médico que foi assassinado. Bárbaro, uma região prestigiada como da Lagoa, um dos metros quadrados mais caros do Brasil e, por que não dizer, do mundo. E morreu-se um médico, um homem do bem, um homem letrado, um homem querido, cultuado no seu meio de cardiologia do Brasil, e houve uma declaração da esposa no dia seguinte, de que o menino que o matou era tão vítima quanto o marido dela. Eu gostei muito dessa expressão dela, porque ela era a maior vítima, ela acabou de perder o marido, acabou de perder um ente querido, e mesmo assim teve a consciência, a sã consciência de declarar de que o menino que matou o marido era tão vítima quanto o marido. Por quê? Vítima de um sistema em cujo sistema nós estamos, infelizmente, caminhando para algo que não sabemos onde nós vamos alcançar. Porque o rico fica cada vez mais rico, o poderoso cada vez mais poderoso, o político cada vez mais político, esquece-se de que há um serviço a se prestar dos três órgãos, do judiciário, do legislativo e do judiciário. A teoria de Lavoisier ela está perfeita em relação a isto, da criação dos três órgãos. E é preciso se unir os três órgãos para se perscrutar, investir. Nós temos que atacar em conjunto a sociedade brasileira, tanto a nível municipal, estadual como federal. Nós temos que atacar esta questão para mostrarmos que é através da educação que nós iremos erradicar a pobreza, o analfabetismo, a violência e esse abissal Brasis que existem hoje dentro do Brasil. Um Brasil de uma classe em detrimento do Brasil de outra classe. Então eu creio que criando-se escolas, colocando a criança na escola, cuidando dela na escola, permitindo-se que ela tenha uma possibilidade de concorrer para chegar a um concurso de juiz em igualdade de situações, de armas, paridade de armas. Porque o que nós vemos hoje, eu me lembro há muito tempo atrás, uns 10, 12 anos atrás, em que houve uma pesquisa de um jornal em que os alunos chegavam com seus carrões na UERJ e os professores iam de ônibus. Né? Os professores que são talvez a profissão mais importante, porque eles ensinam a todos nós, a Vossa Excelência que chegou a magistrado e é um
exemplo de magistrado do Brasil, eu que sou advogado, ao médico que é médico, nós dependemos do professor. Então, é outra hipocrisia do nosso Estado, né, do nosso país, em relação ao que nós fazemos com os nossos professores. Já não existem mais professores de geografia, já não tem mais professor de história, ninguém quer ser mais professor de ciências. Os professores estão acabando, porque eles não têm o investimento necessário em matéria de dignidade de vida, né, de salário, de possibilidade de ter realmente algo que possa permanecer na profissão. Então, lá na UERJ nós percebemos outra coisa também, em que... Estão avisando que o nosso tempo acabou. A gente gostaria de ouvi-lo. Na verdade, é muito gostoso. O senhor tem com essa verve de advogado, né? Essa sua facilidade de falar faz com que a gente até... Eu não tive nem coragem de interromper, né? Mas vamos fazer um outro bloco, vamos continuar esse assunto. Montesquieu criou o sistema, né, da tripartição dos poderes, mais ou menos na história da França antiga. A prisão, às vezes, é necessária, e eu tenho certeza que o doutor Silva Neto não está pregando a abolição da prisão, mas, com certeza, é muito melhor construir escolas, é muito mais salutar construir escolas do que construir presídios. O programa Reencontro fica por aqui, apenas... Vamos ouvir as despedidas, né? E você fique conosco, que Deus o abençoe. Telespectador, a todos que nos ouvem, que nos veem, é realmente um privilégio estar aqui. Esse programa, ele ajuda a esse país que precisa avançar em termos de uma real democratização, né? A democratização passa também pela instrução desse programa sob a batuta do desembargador Fábio Dutra. Que Deus abençoe a todos. É uma oportunidade salutar, eu agradeço. Obrigado. Deus nos abençoe. Caros telespectadores, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, é um privilégio muito grande para nós do Reencontro estarmos tendo o privilégio de sua preferência nessa manhã de sábado. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós desejamos que não só esse sábado, mas a próxima semana, o próximo mês e os próximos anos de sua vida sejam tremendamente abençoados, cobertos com a proteção e a graça de nosso Deus. Nós estamos trabalhando aqui nesse programa, sempre que temos oportunidade, uma série de mensagens intitulada a série A Bíblia Livro por Livro. E dentro de cada livro da Bíblia, nós estamos olhando para a pessoa de Jesus, como é que Jesus é apresentado no livro, e nós, os seres humanos, principalmente os que tememos a Deus, como somos vistos no livro. E eu gostaria de dizer que olhar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Há 5 maneiras de você dominar esse livro. O primeiro é ouvindo a pregação dele, o segundo é lendo o livro de capa a capa, que você deve fazer pelo menos uma vez na vida. A terceira maneira é estudar a Bíblia, o que implica em mergulhar numa porção específica da Bíblia, seja um livro, um capítulo, ou um versículo, às vezes uma palavra, e tanto quanto ouvir, ler e estudar, é preciso que a gente memorize a palavra, guardando-a no coração para não pecar contra Deus. E, por final, é preciso que a gente medite, que representa, então, o dedão da gente, o polegar, meditar no que a gente ouviu, no que leu, no que estudou, no que está memorizando, meditar, e no final de tudo, se a mão da gente representa essas 5 coisas, é praticar o que a gente ouviu, o que leu, o que estudou, o que memorizou e aquilo que a gente está meditando. Toda pessoa que fizer isso, ela é abençoada, como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Com essa perspectiva em mente, nós vamos analisar hoje o 2º livro de Crônicas, que é o livro do declínio, do fracasso. 36 capítulos, 822 versículos, 2 horas para ler, escrito provavelmente por Esdras durante o período babilônico, o cativeiro babilônico. De lugar incerto, o livro foi escrito para a nação judaica, o povo de Deus, cobrindo um período de 430 anos aproximadamente, narrando a história de Judá, a nação em declínio, e do Reino do Norte, na sua extinção total. O verso-chave desse livro é o verso 15 do capítulo 36, que diz: "E o Senhor
Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Guardem esse advérbio, persistentemente. O livro, então, fala da contagem, do relato diário do que acontecia durante aquele longo período de separação de Deus, o povo de Deus. Os personagens principais desse livro é Salomão e os reis de Israel. Salomão porque ele foi o construtor do templo, que Davi deixou tudo pronto para que ele fizesse o trabalho, e ele fez bem o seu trabalho. Reinou por um tempo, e tipificando o Senhor Jesus Cristo, que é apresentado nesse livro como o Senhor do templo, porque o livro, ele trabalha ao redor do templo. O templo depois é destruído e depois o templo é reconstruído, como vamos ver adiante, tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, que um dia entrou no seu templo lá quando foi apresentado em Jerusalém. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como buscando a Deus. Há uma coisa que destaca nesse livro, é a questão das pessoas que são, às vezes, boas começadoras e péssimas terminadoras. Muita gente começa uma coisa, tem um entusiasmo, vai fazer, vai acontecer, vai dirigir o coral, vai fazer, diz, promete tanta coisa. Começa as coisas, daí a pouco desanima e deixa tudo pela metade. São grandes começadores e péssimos terminadores. E essa realidade é vista nesse livro de uma maneira fantástica, extraordinária, amedrontadora. O próprio Salomão, que começou muito bem, temendo a Deus, pedindo a Deus sabedoria, terminou mal. A maioria dos reis também começaram bem e terminaram mal. De todos os reis que reinaram aqui, só Asa, Joás, Ezequias e Josias começaram bem, continuaram bem e terminaram bem. Então, o que nós aprendemos nesse livro é que o Senhor Jesus é o herdeiro de Davi. E é ele a razão de ser do templo, da presença física de Deus no mundo, representado pelo templo. No tempo de Jesus era o próprio Deus conosco, divino humano. E ainda hoje, pelo Espírito Santo, Jesus está com o seu povo, aqueles que o amam aqui na face da terra. Nesse livro, durante 400 e tantos anos, o povo viveu buscando a Deus, querendo voltar para Jerusalém depois que foi para o cativeiro, o Reino do Sul. E Deus, depois de longo tempo, os trouxe de novo para Jerusalém. Por isso que esse advérbio persistentemente é muito importante. Deus não desiste de você, nunca desistiu, não desiste. Ainda que você temporariamente desista de Deus, Deus não desiste de você. Ele está fazendo de tudo para que você volte se está distante, ou fazendo tudo que está ao seu alcance para que você e eu permaneçamos na presença dele, buscando a face dele diariamente, vivendo na presença dele, começando bem, andando bem e terminando bem. Por isso, meu ouvinte, não sei qual é a sua situação hoje. Se você está bem do ponto de vista espiritual, louvado seja Deus, continue assim, não se afaste de Deus. Se você começou bem e hoje você está longe de Deus, afastado do Senhor, volte para Deus, porque Ele está fazendo tanta coisa e você sabe para a sua volta como filho pródigo. E se você voltar e depois que voltar, não se afaste mais de Deus, continue na presença dEle até o final de sua vida, porque Deus não desiste de você e você também não pode desistir de Deus. Que você tenha um bom sábado, uma boa semana, divulgue o nosso programa, ore por nós, ore pela nossa TV Brasil, ore pelos companheiros que estão aqui por trás das câmaras e do palco e nos estúdios, fazendo com que semanalmente nós cheguemos à sua casa levando a palavra de Deus, o consolo, o conforto, a salvação que você precisa. Deus o abençoe, ore por nós, tenha uma boa semana em nome de Jesus.